A história da rainha Ester. Ester em persa significa estrela e em hebraico significa flor de murta. A história de Ester apresenta grande importância histórica. Se esta personagem não tivesse existido, o povo hebreu muito provavelmente teria sido completamente aniquilado antes mesmo da chegada do Messias. Como consequência, a história do mundo seria outra. Felizmente, a soberania divina e a disposição de uma mulher judia uniram-se para mudar o destino de uma nação inteira. A história da rainha Ester se passa por volta do ano 470 a.C. em Susã, uma das capitais do império. Essa capital era a estadia de verão da família real. As outras capitais da Pérsia eram Babilônia, onde se passa a história de Daniel, e Persépolis. O povo hebreu estava sob o domínio da Pérsia há mais de 120 anos. Um dia, o rei Assuero pediu para a rainha Vasti desfilar diante dos convidados, mas a rainha se recusou. Então o rei ordenou que fosse escolhida outra mulher para ocupar o lugar da rainha, uma nova esposa do rei. Passado algum tempo, o rei, por conselho de seus sábios, resolveu convocar todas as mulheres virgens e bonitas do reino. Após uma seleção, ele iria escolher a sua nova rainha. Morava naquela cidade um homem judeu que tinha sido trazido cativo de Israel para a cidade de Susã. O homem morava com sua prima Radassa, Ester na língua dos persas, uma jovem moça muito bonita que havia ficado órfã muito cedo. Mardoqueu a assumiu como filha. Ocorreu que Ester foi levada pelos guardas juntamente com outras mulheres ao palácio. Lá ela ficou sob o cuidado de Hagai, um dos eunucos responsável pelo trato feminino. Este simpatizou-se muito com Ester e lhe acomodou no melhor lugar da casa das mulheres. Ester não contou a ninguém que era do povo judeu, que era judia, porque Mardoqueu tinha lhe advertido não revelar que ela era judia, a não revelar de onde ela viera. Passado um ano, o rei começou a chamar as moças que haviam selecionado. Por fim, Ester foi chamada à presença do rei. Ester capítulo 2, versículo 17. E o rei amou a Ester mais do que todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e a benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. O rei Assuero sofre um atentado. Mardoqueu sempre vinha visitar Ester, e ele ficava esperando por ela na porta do palácio. Certo dia, ouviu 2 servos que trabalhavam no palácio indignados, tramando tirar a vida do rei Assuero. Mardoqueu relatou tudo isso para Ester, que por fim contou a Assuero. Desmascarada a trama, os 2 servos foram enforcados e o episódio foi escrito no livro de anotações reais, Amã e Mardoqueu. O rei Assuero decidiu honrar um homem que morava em seu palácio chamado Amã. Este era Agagita. Os agagitas são o mesmo povo que Israel guerreou na época de Saul. Deus havia ordenado que Saul destruísse completamente todas as pessoas do povo, mas Saul não obedeceu, segundo Samuel no capítulo 15. O rei ordenou que todos se prostrassem na presença de Amã. Porém, Mardoqueu descumpria esta ordem e não se dobrava aos pés de Amã, porque ele era judeu e se mantinha fiel a Deus. Alguns empregados do palácio contaram isso a Amã,
e ele ficou muito irritado. Sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus que viviam entre os persas. Amã foi falar com o rei para conseguir o seu favor contra os judeus e disse, segundo Ester capítulo 3, versículo 8: existe espalhado e dividido entre o povo, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes da lei de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre no tesouro do rei. O rei Assuero atendeu o pedido de Amã e enviou um decreto alertando a todos os povos que viviam em Susã que os judeus deveriam ser mortos, tanto mulheres como crianças e velhos. No dia 13 do mês de Adar, os judeus não poderiam se defender e nem fugir.